cumprimentar a Angélica e graças a Deus por estarmos nesta noite reunidos, conectados aqui, no nome do Senhor Jesus, como vocês podem ter percebido, irmãos, com uma ambientação diferente, num lugar diferente. Estamos aqui na garagem da casa em que moramos e graças a Deus por tudo, amados irmãos. Irmãos, leamos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, o capítulo 22 e o versículo 47. Lucas, capítulo 22 e o versículo 47, leamos a palavra do Senhor. Procurem nas suas Bíblias, por favor. Vamos ler, vamos procurar. E ter uma meditação na palavra do Senhor nesta hora. Lucas, capítulo 22, versículo 47. Lucas, capítulo 22, versículo 47. Acharam todos? Cadê suas Bíblias, irmãos? Ninguém trouxe Bíblia? Ponto. Bonitas. Diz assim na palavra do Senhor. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Amém. Até aí a palavra do Senhor. Então aqui, irmão, nestes versículos achamos a vez em que Jesus estava no Monte Getsemane, que foi orar pela última vez com seus discípulos, e essa noite foram prendê-lo, foram levá-lo preso. E pouco tempo depois ele seria colocado na cruz, seria morto pelos nossos pecados. Todos nós conhecemos bem essa história. E também conhecemos as personagens, neste caso Judas. Judas, todos conhecemos que foi o traidor. O traidor, e através do tempo Judas tem tido uma reputação muito ruim, muito má, por causa do que ele fez, por causa de ter traído o Senhor. E parece que pronto, deixamos ali Judas de lado, que traiu o Senhor e acabou, pois foi um cara mau, foi um cara que Jesus chamou para ser discípulo, para ser apóstolo, mas mesmo assim acabou traindo a confiança de Jesus, acabou traindo a confiança dos outros discípulos e traiu Jesus. E conhecemos que ele se suicidou ao final, que ele ficou, ou em certa forma teve remorso e se suicidou. E pronto, essa é a história de Judas que nós conhecemos. É uma história que não costumamos estudar muito, não costumamos ensinar, não costumamos procurar ensinamentos da vida de Judas, exceto não fazer o que ele fez. E é claro, está bem, não fazer o que ele fez. Mas, irmãos, precisamos entender de que Judas era um ser humano, igual aos outros discípulos, igual a nós, e todos somos seres humanos. Às vezes, se nós temos em nós a tendência de nos comparar, e compararmos uns aos outros, e às vezes nos sentimos que somos melhores uns do que outros. E neste caso, se nós nos comparássemos hoje com Judas, poderíamos todos dizer: eu não sou como Judas. Eu sou melhor do que Judas, porque ele fez coisas muito ruins. E de alguma forma queremos nos distanciar daquilo que Judas fez, daquela traição terrível. Mas, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos aprender de tudo aquilo que Deus coloca ao nosso alcance, neste caso, através da palavra de Deus mesma. Aprender tudo que nós possamos aprender, tanto coisas boas como as coisas ruins, não aprender, mas estudá-las para evitá-las. E todas as homens e mulheres da Bíblia, podemos aprender muitas coisas deles. E Judas, irmãos, não é a exceção. Podemos também aprender muitas coisas da vida deles. Quando o Senhor o chamou, irmãos, com certeza, Judas não era um traidor. E ele não tinha as intenções de ser um traidor nesses tempos, quando foi chamado por Jesus. Ele, podemos, irmãos, ter certeza que ele começou a seguir Jesus com sinceridade de coração. Que ele também quis ser como os outros discípulos, ser um seguidor de Jesus e obedecê-lo em tudo aquilo que o Senhor mandasse fazer. E em algum momento Judas começou a se desviar, em algum momento Judas
começou a fazer coisas que não devia de fazer, a pensar em coisas que não devia de pensar, e lentamente começou naquela estrada, naquele caminho da traição, lentamente, mas ele começou bem, como o resto dos apóstolos, como o resto dos discípulos. E é necessário que nós entendamos isso. Irmãos, qualquer um dos 12 discípulos de Jesus poderia ter traído Jesus. Qualquer um dos 12 tinha a capacidade de ter se tornado o traidor. Como já tenho ensinado algumas vezes, não estava estabelecido que Judas, esse homem, era quem iria trair o Senhor, porque teria sido algo injusto. Somente estava profetizado por Deus que um homem iria trair Jesus, mas não dizia qual era o nome dele. E pelas circunstâncias e pelo que nós vemos aqui, Judas acabou se encaixando naquela descrição, se acabou encaixando naquela vaga. Mas se nós podemos estudar um pouco, veremos que todos os discípulos eram muito parecidos. Primeiro, eles eram seres humanos como nós, eles tinham dificuldades como nós, eles lutavam igualmente a nós, eles sofriam com as mesmas coisas que nós, inclusive hoje, sofremos, tanto tempo depois. Tudo isto fazia parte da vida deles. Nós podemos estudar na palavra de Deus que eles brigavam entre eles, por exemplo. Eles queriam saber quem era o maior entre eles. Eles queriam que Jesus colocasse um deles como o líder de todos. E todos, no seu momento, lá no começo, tinham muitas falhas. E Jesus foi lidando com tudo isso, foi ensinando eles e foi moldando a vida deles. E eles, aos poucos, foram se encaixando dentro do que era a vontade de Deus e aprendendo com Jesus. Mas todos eles tinham muitos problemas e muitas dificuldades e muitas falhas como seres humanos. Então, podemos, pela Bíblia, poderíamos dizer, não, é que Judas, ele era um cara muito ambicioso. Mas também podemos ver que os outros 11 eram ambiciosos também, porque eles brigavam por posições, eles queriam também ter posições. Por isso teve 2 lá que um dia a mãe deles foi falar para Jesus e pedir-lhe que quando Jesus voltasse no seu reino, permitisse que seus filhos se sentassem um de cada lado no seu trono. O que é isso senão ambição? Igual a Judas. Judas também tinha ambição, mas Judas acabou indo pela parte do dinheiro, pela parte financeira. Mas todos eles, irmãos, podemos então entender que eles tinham estes problemas, estas dificuldades. O diabo tentava todos eles com diferentes coisas. O diabo conhecia as suas fraquezas, as suas necessidades e os atacava nas suas fraquezas. Se o diabo atacou o Senhor e o tentou, quanto não tentou ou atacou os discípulos? É claro. Os atacou a todos, sem dúvida alguma. E poderíamos, irmão, pensar de que pelas mentes dos outros discípulos, em algum momento pode ter passado o pensamento de ter voltado atrás, de abandonar Jesus, de voltar para a vida. Talvez em algum dos outros discípulos, em algum momento, passou também o pensamento de trair Jesus, assim como tem acontecido conosco. Nós, às vezes, nos sentimos que estamos num patamar mais elevado do que outras pessoas, mas não estamos. Porque também somos tentados, também temos dificuldades, temos problemas, passam pensamentos, ou chegam pensamentos à nossa cabeça, pensamentos ruins, pensamentos de desânimo, coisas que se as pessoas ficassem sabendo o que estamos pensando, ficaríamos, no mínimo, envergonhados. Então, tudo isso aconteceu com eles e acontece também conosco. A palavra de Deus diz que se tem alguém que acha que está firme, deve prestar atenção para não cair. Ou seja, nunca podemos, irmãos, nos garantir por nós mesmos. Nunca podemos dizer, não, eu sou muito forte, eu estou muito bem, eu nunca vou fazer nada de errado, porque todos temos a capacidade de fazer essas coisas. Todos temos a capacidade de pecar contra Deus, de virar as costas para Deus. Todos temos a capacidade de desobedecer ao Senhor. Temos a capacidade de pensar coisas horríveis. Então é necessário que nós sempre tenhamos presentes que somos humanos e enquanto sejamos humanos, lutaremos contra todas estas coisas, igual a Judas. Então, podemos compreender, irmãos, como foi mais ou menos a vida de Judas.
Assim como os outros 11 tinha problemas, dificuldades, fraquezas, mas ele acabou se distanciando do Senhor. De alguma forma ele acabou não mais andando próximo de Jesus e foi se desviando aos poucos, até chegar o dia em que ele vendeu o Senhor, o vendeu por 30 peças de prata. Isso não foi nesse dia que Judas decidiu isso. Isso foi um processo longo. Por isso, quando Jesus, na última ceia, disse para Judas: Judas, o que você vai fazer, faça-o rápido. E a Bíblia diz que nessa hora o diabo entrou em Judas, mas Judas já vinha já com esses pensamentos, com essas dificuldades, com essas tentações, e nessa noite ele finalmente cedeu. Essa noite ele finalmente decidiu trair o mestre. E procurou os sacerdotes e pediu um valor, e os sacerdotes concordaram, 30 peças de prata. Mas qualquer um dos outros 11 poderia ter feito isso. Então, irmãos, entendendo isto, de que nós somos fracos, que somos falhos, que somos necessitados, devemos sempre procurar em Deus, irmãos, a nossa fortaleza. Devemos sempre entender que Deus é o nosso Pai amoroso. Muitas vezes, irmãos, nós somos muito duros conosco. E é claro, é certo, devemos nos policiar, devemos ter metas, devemos querer sempre melhorar, mas às vezes chega um espírito, irmãos, que não é de Deus. É um espírito sério de cobrança, um espírito sério de nos sentir mal. E esse mesmo espírito nos leva a lembrar todas as coisas ruins que temos feito, nos leva a lembrar as promessas que temos feito para Deus e que não temos cumprido, nos leva sempre a essas coisas e também nos leva à conclusão que nós não prestamos. Quantas vezes temos dito: eu não presto. Eu não sou nada, sou ninguém, eu sou isto, sou um aquilo. Com palavras feias temos nos tratado a nós mesmos. Está tentando me destruir através da autocobrança. É fácil, irmãos, porque o Espírito Santo ele sempre vai procurar levar-nos até a presença de Deus para, em oração, arrependermos e pedir mais uma chance. Já quando é aquele espírito imundo, ele sempre vai nos dar a sensação e o desejo ou o sentimento de nos afastar de Deus. Então, como eu não presto e como eu tenho tentado já tantas vezes, eu nem vou tentar mais. Eu não vou pedir mais para Deus. Melhor eu vou tentar me policiar eu mesmo, e se um dia eu mudar, aí então eu volto a andar com Deus. Aí podemos ter certeza que é esse espírito imundo que está nos acosando. Porque o Espírito de Deus não age desse jeito. O Espírito de Deus é maravilhoso. O Espírito de Deus é amoroso. Nosso Pai é amoroso. Então, o único que pode, irmãos, solucionar nossos problemas, nossas feridas curar, o único que pode nos encaminhar ou reencaminhar se temos nos desviados, é o nosso Pai, que é Deus. Então, quando vem essa sensação de eu quero me afastar de Deus porque estou fazendo coisas erradas, é o que esse espírito imundo quer, que fiquemos longe do Senhor. Mas é ao contrário, irmãos. Se em alguma hora fizermos alguma coisa de errado, é quando temos que ir correndo por os braços do Pai. Ele é o nosso Pai. Ele não é um sargento mal-humorado que está pronto para nos castigar e chicotear e para jogar em cara os nossos erros. Não. Ele é o nosso Pai amoroso, que nos entende, que sabe que somos fracos e que deseja que nós possamos mudar e melhorar, e sempre nos oferece uma chance. Toda vez que precisarmos de uma, Ele sempre nos oferece. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo. Por isso Jesus disse que o Espírito Santo iria redarguir de pecado, que o Espírito Santo iria nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo nos aproxima de Deus. Nunca, irmãos, poderemos estar bem longe da presença do Senhor. Então, se algum de vocês tem estado lutando, batalhando com esses pensamentos, com esse sentimento de que não presta, que é melhor não voltar, e é melhor deixar Deus, e é melhor ir pecar, nesta noite, entenda que é um espírito da parte do inferno, e que você deve rejeitá-lo em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Deus e é o nosso Pai, e é Ele quem está pronto para nos perdoar, para nos limpar, para nos restaurar, para nos curar e para nos dizer: filho, toma aqui mais uma chance.
Porque se Deus agisse como nós às vezes pensamos, ou como aquele espírito imundo nos coloca na cabeça para pensar, Deus já teria nos fulminado, já teria nos exterminado. Ele já teria acabado conosco, porque Ele tem poder para isso e Ele tem todo o direito, mas Ele não tem feito porque Ele não é desse jeito. Quando a Escritura diz que Deus é bom e que para sempre é a sua misericórdia, irmãos, esta é uma das maiores verdades da palavra de Deus e precisamos entender isso, que para sempre é a sua misericórdia, que todos os dias o Senhor nos concede as chances que precisamos, que Ele nos ama e quer que possamos estar sempre perto dEle para Ele nos limpar, nos curar, nos guiar, nos moldar. Isso só é possível arrependido. E se ele tivesse procurado Jesus pedindo perdão, o Senhor teria perdoado ele sem problema nenhum. Mas o acusavam e o tentavam, aí depois dele pecar, partiram para cima dele para destruí-lo completamente e ele não conseguiu pensar que devia voltar e para o inferno. Essa é a solução do diabo. Quantas vezes em alguns de vocês e de nós tem vindo esse tipo de pensamentos? Melhor eu acabar com minha vida. Não. O Pai vai estar com vocês. Ele não vai abandonar vocês. Deus que pertence ao reino dos céus e que não interessa quão feio possa estar aqui, o Senhor continua a agir e a cumprir os seus propósitos. Mente e o coração se enchem com as palavras e as mentiras do diabo, dos demônios e de qualquer espírito imundo que queira nos acusar. Enchamos nossas mentes e corações com a palavra de Deus. Por isso precisamos estar sempre estudando. Enchamos nossa mente com a comunhão com Deus em oração. Enchamos a nossa vida das coisas que são do céu. E então poderemos estar sempre, irmãos, bem. E toda vez que chegue um peso, que chegue um ataque, que chegue um desconforto, um desânimo, ir correndo para o nosso Pai. Que Ele rapidamente nos consola, nos conforta, nos limpa, nos acerta, nos restaura. E podemos então continuar.